A Rainha Elizabeth II. Eu sou Isabelle Valadares para Histórias, Crimes e Outras Bobagens. Me segue lá na rede vizinha. No dia 8 de setembro de 2023, fez um ano do falecimento de uma das mulheres mais importantes para a história mundial, a Rainha Elizabeth II. Eu, particularmente, gostava muito da Betinha, inclusive amava os memes que se espalhavam pela internet, brincando com a idade dela. Ela reinou em 32 estados independentes durante a sua vida. Ela tornou-se rainha reinante aos 25 anos após o falecimento do seu pai. Elizabeth Alexandra Mary era protestante, nascida na casa Windsor, filha do rei George VI e da rainha consorte Isabel Bowes, a chamada durante muito tempo Rainha Mãe. Mas sendo redundante como a titia que gosta de ser, bora começar lá no começo. Betinha nasceu no dia 21 de abril de 1926. Ela já vem de uma linhagem de mulheres fortes, como a Rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII e Ana Bolena, e a Rainha Vitória, que era a sua bisavó. Embora Elizabeth II não descenda diretamente da Rainha Elizabeth I, que não teve filhos, elas são ligadas ao rei Henrique VII da dinastia Tudor. A Rainha Vitória, bisavó de Elizabeth, faleceu no ano de 1901, deixando no trono real o seu filho, Eduardo VII, o príncipe de Gales. Vitória viveu bastante e seu filho já estava com idade avançada, reinando apenas por 9 anos. O seu filho, George V, o Duque de York, subiu então ao poder. Da descendência dele, chegamos em Betinha. Mas Betinha estava longe da sucessão. Mas vamos chegar a esse contexto agora de como a coroa caiu no colo de Elizabeth. Como eu disse anteriormente, a Rainha Vitória teve muitos filhos e eles se espalharam por todas as casas reais, inclusive para as casas alemãs. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, estava rolando a maior treta e todo mundo virou inimigo da Alemanha, inclusive a Inglaterra. Mas como se tornar inimiga de uma casa que é da sua própria família? Assim, falar cerveja e salsichão era proibido na Inglaterra. E a sombra da rainha Mary Stuart, que era a rainha da Escócia, e foi mandada decapitar pela rainha Elizabeth, estava sempre pairando pelo ar. Ou seja, famílias, negócios à parte. O neto, então, da rainha Vitória, Guilherme II, briga com os Romanovs, que era o Nicolai II, e também com o George da Inglaterra. A princípio, a treta era entre países, mas depois começaram a hostilizar a família Saxe-Coburgo-Gotha, quem vivia no Palácio de Buckingham, a mesma família dos descendentes da princesa Leopoldina do Brasil. Para piorar a treta, a rainha Alexandra pediu para tirar todas as bandeiras que lembrassem a Alemanha de todos os prédios públicos do país. Nem os brasões podiam ficar por ali. Os primos já não estavam se dando bem, a coisa só piorou e virou uma treta familiar. Nicolai II foi deposto pela Revolução Russa e mesmo assim a Inglaterra ofereceu asilo à família Romanov, mas o Exército Vermelho achou melhor exterminá-lo. O povo inglês definitivamente não queria os Romanovs nas terras inglesas. O primeiro-ministro britânico então retira o convite para que os Romanovs recebessem o asilo, afinal de contas, a monarquia inglesa é uma monarquia parlamentarista. O voto da rainha ou do rei é apenas o voto de Minerva. Mas voltando à família de Betinha, o pai dela casou-se em 1917. Desse casamento nasceram a Rainha Elizabeth e a Princesa Margaret. O rei George V, que era neto direto da Rainha Vitória e avô de Elizabeth, era um excelente rei e ele criou um vínculo muito grande entre o povo. E foi justamente a partir dele que o povo começou a ver os monarcas com olhos mais familiares. O sucessor direto de George era seu filho David, que também tinha um grande carisma entre os ingleses. David era um fanfarrão, bonitão, como toda a família era, mas ele acabou entrando num terreno minado. Surgiu na sua vida o Wallis Simpson, uma americana divorciada. Ela fazia David de gato e sapato, tanto que o rei proibiu a entrada dela no palácio. Ele sobe o trono como rei Eduardo VIII. O Wallis, além de tretuda, era 2 vezes divorciado, que era inaceitável para a igreja anglicana. Então David vai e renuncia ao trono. E no seu lugar entra quem? O pai de Betinha, que era o segundo na sucessão. Ele só tinha 2 filhas meninas, então começaram a preparar Elizabeth para ser a próxima rainha. Seu pai era muito popular, mas ele fumava em demasia e isso acabou trazendo para ele câncer. Nesse contexto, a guerra estava pipocando, a segunda, e o Palácio de Buckingham chegou a ser bombardeado. As meninas, então, foram enviadas para a proteção do ministro Winston Churchill, que estava envolvido na guerra até o último fio de cabelo. Nisso, a coroa britânica pagava uma boa mesada para o rei David, que na verdade virou Eduardo VIII.
Ele vivia com o Wallison, desfrutando de toda a regalia que a vida real podia dar para eles, mesmo não sendo rei. Então ele estava muito feliz, ele estava em passeios de lanchas, festas, não estava nem aí se a guerra estava pipocando ou não. Parecia que nada estava acontecendo no país. O povo estava passando fome, estava sendo bombardeado, estava vendo destruição, todo mundo em pânico e David e Wallace curtindo a vida doidado. A coroa britânica pagava uma mesada de 70 mil libras esterlinas para David. Mas nesse momento, David vai e visita a Alemanha. Quando ele visita a Alemanha, começam a surgir rumores de que estavam querendo que a Alemanha estava começando a bombardear a Inglaterra para colocar David no poder junto com Wallace, porque eles estavam cagando se eles eram protestantes ou não. Então a traição ficou bem clara e a Inglaterra falou, fora David. Ele mesmo debochava com frequência da própria família. A família então decide banir Edward, ou David, que era o nome real dele, e ele só voltou à Inglaterra depois da sua morte, em 1972, de câncer de garganta. Betinha era muito espirituosa, ela tinha vontade de ser atriz e fazia várias cenas brincando com a sua irmã Margaret. Começou a ser preparada por volta dos 17 anos para ser rainha e conviver mais com seu pai. Os poderes soberanos na monarquia britânica não são absolutistas, eles são limitados. Podem dissolver o governo, eles podem declarar uma guerra, licenciar o exército, vender propriedade, vender até mesmo suas esquadras, ceder terra, dar títulos nobiliárquicos e fundar universidades. E a rainha Elizabeth, durante toda a sua vida, levou seu papel de ser a coroa representada da Inglaterra ao pé da letra. Até falecer, ela lia todos os documentos antes de assinar. E lia tudo que passava pelo parlamento e sempre buscou ver se alguém estava tentando se dar bem em cima de alguma coisa. Quando estava próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, ela se alistou aos 17 anos e prestou serviço como mecânica. Em 1937, na coroação do seu pai como rei, ela conhece o príncipe que se tornaria o seu marido. Philip, sim, foi um combatente da Segunda Guerra. Ele era descendente da coroa da Grécia e da Dinamarca. Ele estava na marinha inglesa e pediu a mão de Betinha em casamento. Em 1952, então, o pai de Betinha falece. Elizabeth II estava no Quênia quando recebeu a notícia da morte do pai e já saiu de lá aclamada como rainha da Inglaterra. A rainha mãe, que era mãe da Elizabeth, era muito aclamada pelo povo, ela era sempre simpática e uma vez o Hitler declarou que ela era uma das mulheres mais perigosas do mundo. Betinha casou-se com Philip. No começo foi difícil para eles se adaptarem, principalmente porque ele tinha que receber ordens da rainha, inclusive tinha a obrigação de andar sempre um passo atrás da rainha nas cerimônias, o que para ele, que era um príncipe, era um verdadeiro abuso. Mas mesmo assim o casamento fluiu, ele tornou-se duque de Edimburgo. Ela teve 4 filhos, entre eles o atual rei Charles da Inglaterra. Em 1992, a princesa Diana disse em uma entrevista, deixou vazar, que a rainha não largava a mão do trono porque achava Charles um fraco. Betinha foi a mulher soberana que reinou mais tempo em toda a história, ficando apenas atrás do rei Sol, rei Luís XIV da França.